Olá! Nesta aula nós vamos falar sobre os significados das palavras que nós usamos para nos comunicar. Quando a gente se comunica, a gente usa as palavras em vários sentidos. Esses significados podem estar no sentido literal, quer dizer, no sentido objetivo, no sentido que está no dicionário, ou nós podemos usar as palavras no sentido subjetivo, no sentido figurado, ok? Complicado? Então vamos ver isso na prática aqui no quadro. A chuva arrasou a estrada. Arrasou. Ela arrasou na pista de dança. Arrasou. Aqui nessa primeira nós estamos usando esse verbo aqui, essa palavra arrasar, no sentido literal, no sentido que essa palavra se encontra no dicionário. Tá? Quando que nós usamos aqui, e aqui embaixo nós estamos usando a palavra arrasou no sentido figurado, tá? Ela arrasou na pista de dança. Aqui é arrasou, estragou, acabou com a estrada, e aqui é arrasou, que deu um show. Então aqui nós temos o sentido figurado, aqui nós temos o sentido literal, o sentido real. Quando nós temos uma palavra no sentido literal, é que essa palavra é aquela literal, é a que se encontra no dicionário. Quando nós dizemos que está no sentido figurado, é aquele que nós encontramos nas figuras de linguagem. Quando nós usamos uma palavra no sentido literal, nós dizemos que essa palavra, então, ela está no sentido literal. Nós dizemos que essa palavra está no sentido denotativo, que é o sentido real, notativo. E geralmente, ou sempre, nós usamos as palavras no sentido literal, no sentido denotativo, em textos objetivos, como por exemplo, notícia, bula de remédio, reportagem, artigos científicos, receita, manual. Nós não podemos nesses textos colocar sentido figurado, a gente tem que colocar as palavras no sentido real, tá? E nós usamos o sentido isso é literal, né? E nós usamos o sentido figurado quando nós escrevemos alguns textos subjetivos, como por exemplo, romance, poema, conto, parábola, piada, letra de música. E nesses textos de sentido figurado, a gente pode usar essas palavras, essas figuras de linguagem, ok? Então, antes de eu rever isso que eu estou falando. Então aqui nós estamos falando de sentido literal, né? Aqui nós estamos falando de sentido figurado, que é uma palavra no sentido... Aqui eu falei literal, denotativo e vamos rever, né? Em textos objetivos. Como eu falei, né? Notícia, bula, textos científicos. Ela arrasou na pista de dança, nós estamos usando arrasou no sentido figurado, tá? Sentido figurado é a mesma coisa que sentido conotativo. E nós usamos esse sentido figurado, essas palavras no sentido conotativo em textos, aqui em cima, tá? Objetivos, em textos subjetivos, em textos subjetivos. Quando a gente está usando texto objetivo, nós temos que usar a palavra no sentido literal. Quando nós estamos escrevendo textos subjetivos, nós podemos usar a palavra no sentido figurado, ok? Só para dar uma lembradinha, apesar de eu ter aula falando sobre textos objetivos e subjetivos, eu até vou, tomara que eu não me esqueça de colocar no enunciado do texto aí a aula sobre isso. Quando a gente fala em subjetividade, a gente está falando em pessoalidade, em textos escritos com a opinião própria de quem está escrevendo, ok? Quando nós falamos em textos objetivos, a gente está falando de objetividade, que quer dizer impessoalidade, texto escrito não com a opinião própria, mas com a opinião real, tá? Algo que a gente está descrevendo, algo que todo mundo está vendo. Então, essa é a objetividade. E
Vocês não esqueçam então de pegar essas duas aulas, essa aula sobre esses dois assuntos que estão, essa aula está no meu canal. Subjetividade, pessoalidade, objetividade e impessoalidade, tá? Impessoalidade é quando você fala que está na realidade, não está dando sua opinião. Subjetividade, você já está falando do seu ponto de vista, né? Ok? Muito bem, então eu acho que ficou bem claro aqui. A aula é sobre sentido denotativo e sentido conotativo da palavra. Sentido denotativo é o que está no dicionário, é o sentido literal da palavra, é usado em textos objetivos. Sentido conotativo é o sentido figurado, não é aquele que está no dicionário, é usado em textos subjetivos. Bacana, né? É bom saber isso, viu? Vocês perceberam que durante essa aula eu falei muito sobre figura de linguagem? E vocês querem saber o que é figura de linguagem? Então assista ao meu próximo vídeo que eu vou falar sobre figuras de linguagem, duas delas, tá ok? Agora eu vou deixar algumas atividades para vocês fixarem o que vocês aprenderam, mas antes eu quero pedir para que vocês não se esqueçam de dar um like, de acionarem o sininho, para vocês acompanharem os vídeos que eu vou postando e os mais de 100 vídeos que eu já tenho postado no meu canal. Eu conto com vocês, isso é uma ajuda que vocês me dão, tá ok?